Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a nossa existência, sobre os fatos que nos ocorrem, que nos acontecem. E o tema dessa nossa postagem aqui é sobre obsessão, ok? Para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês e proteja vocês. E se gostarem do conteúdo, pode se inscrever. E não se esqueçam de dar aquele joinha, porque o joinha é o que vai mais nos ajudar. A divulgação, né? Enfim, vamos ao nosso tema, que eu vou falar hoje sobre a obsessão. Bem, obsessão se trata de um acontecimento, né, que nós espíritas acreditamos que seja um envolvimento dos espíritos, o que são espíritos, são as almas das pessoas que já viveram aqui na Terra, né? Então, quando deixa o corpo, definitivamente, após a morte do corpo físico, eles são denominados pela doutrina espírita, apenas como espíritos. Então, a obsessão se trata desses espíritos obsediando aquele que está encarnado, que ainda está vivo aqui na matéria. Mas quais são os motivos que levam o espírito a obsediar, né? A intervir, incomodar, enfim. Geralmente, os motivos são de vingança, né? Por que vingança? Porque alguma coisa fizemos contra eles. Ou nessa vida atual, enquanto estamos encarnados, ou isso vem um processo de vidas passadas. Provavelmente, na maioria das vezes, esses monstros querem se vingar de nós porque nós cometemos erros contra eles. Então se tornam obsessores, começam a nos obsediar, a nos emitir maus pensamentos, nos criar alguns transtornos e problemas. Ok? Mas isso tudo ocorre, né? Porque na maioria do caso dos seres humanos encarnados, nós que estamos aqui, não damos a atenção devida a esse fato, ok? Não mudamos nossos hábitos, ok? E cedemos facilmente a essa intuição dada por eles, porque eles querem se vingar. Como eles estão com raiva da gente, claro, é evidente que tudo aquilo que ele puder nos causar de transtorno, de sofrimento, impedir a nossa evolução, eles vão fazer. Mas observem bem que estão se vingando. Ora, se estão querendo se vingar, quem foi o causador disso? Numa venda anterior. Fomos nós. Ok? Nós fizemos algum mal a esses irmãos. Então, eles querem se vingar. Esse é o motivo. Agora, se nós formos buscar o início dessa confusão toda, vai ficar um tanto difícil. Se nós fizemos mal a ele numa vida passada, com toda certeza, numa vida anterior a esta que eu falei, a essa nossa vida passada, ele fez algum mal a gente. Ou seja, estamos num revide. Não é verdade? Nós fizemos com eles o que eles fizeram com a gente. E agora estão fazendo com a gente o que nós fizemos com eles. Fica naquele círculo vicioso. Enquanto não houver a libertação de um desses dois, ou desse que está nos obsediando atualmente, ou da nossa, né, libertação, de tipo, não mais cobrar, não mais exigir, não querer se vingar, vai se repetir em várias encarnações desse processo. Esse é um fato muito, né, claro desses problemas, quando se trata de vingança. Agora, tem outros irmãos que se aproximam da gente pelo nosso modo de viver, de agir e de pensar, ok? Esses muitas das vezes se aproximam da gente e ficam conosco, não por vingança, mas pelo prazer que nós, pelos nossos atos, atitudes, damos a ele. Por exemplo, se eu bebo, né, um irmão se aproxima de mim porque eu tenho o hábito de beber. Ele vai ficar próximo de mim sempre,
né, me dando o desejo de beber diversas vezes. Isso vai aumentando gradativamente. Mas não foi ele que se aproximou de mim para se vingar, não. Fui eu, pelos meus atos, aqui da vida do cotidiano, ele acabou automaticamente se unindo a mim para aproveitar, né? Porque, querendo ou não, esses espíritos, embora não estejam bebendo o álcool, né? Como eles pensam, que muitas das vezes eles não têm nem ideia como se dá esse processo, mas ele acaba absorvendo as energias negativas da bebida alcoólica, através da nossa vibração que emanamos. Então, por assim dizer, emanamos a bebida alcoólica atinge o quê? Primeiro o nosso corpo físico, para depois ir para onde? Atingir o nosso perispírito. Ok? Então, essa energia eles absorvem. E esse estado que nós ficamos da embriaguez também, eles se sentem dessa forma. Ok? Então, são os obsessores fortuitos, que não têm motivo algum para estar conosco, mas passa a ficar conosco de acordo com aquilo que nós fazemos, né, no dia a dia. Aí passam a se tornar assim obsessores, porque vai chegar num ponto que vão ser eles que vão nos dar a vontade de beber. E assim com todos os outros vícios. Com todas as nossas atitudes, não somente os vícios, que tem coisas que nós achamos que não são vícios, né? Por exemplo, falar mal dos outros, né? A inveja, a raiva, a intolerância. Todos esses sentimentos que temos dentro de nós, acabamos atraindo alguns irmãos que têm os mesmos sentimentos. Nesses casos, já que não são físicos, são mais sentimentais do que físicos, na maioria das vezes são obsessores que já vêm de outra vida, ok? Agora, nossos vícios da bebida, do cigarro, das drogas, de tomar remédios, tem gente que não pode parar de tomar medicamento, né? Para se sentir mais relaxado, de dormir. Essas substâncias que né, impregnamos nosso corpo físico, acaba atingindo a esses irmãos também. Ok? Esses geralmente são fortuitos, o motivo que fazem com que eles se aproximem da gente. No entanto, esses outros não. Dos sentimentos, né, da raiva, do ódio, coisa e tal, são irmãos que já nos acompanham há muito tempo e querem nos criar mais transtorno ainda por vingança. Ok? Esse é um fato. Aí as pessoas falam, mas como é que eu vou me livrar disso? A pessoa vai para a casa espírita, vai para a igreja, vai procurar como tratar disso, né? Vai para uma igreja evangélica e por aí vai. Cada um procura aquele caminho que achar, né, melhor. Quando chega nesses locais, numa casa espírita ou num ambiente qualquer que seja, evangélico, católico e tudo mais, o que vai acontecer? Naquele momento ali, naquele ambiente, né? Um ambiente quando tem um dirigente ou responsável por esse trabalho, seja um pastor, seja um padre, não importa qual religião. Se naquele ambiente ali é um ambiente sério, onde os dirigentes, todos têm um compromisso sério, atuação pro bem, certo? Esse ambiente emana uma certa luz. E ali vão se encontrar espíritos bons, espíritos de luz, que vão fazer o possível para ajudar esse espírito que está obsediando alguém. Ok? Se ele for um espírito muito revoltado, ele nem entra nessas casas, nesses ambientes, ele fica do lado de fora. Ok? Vários casos são relatados dessa forma, eles não entram. Mas alguns outros se aventuram a entrar. E alguns outros são retirados sim, não retirados do jeito que vocês pensam não. Por obrigação não, eles são convencidos, é diferente, né? A deixar de obsediar. Esses que conseguem serem convencidos, né, a mudar de atitude, de caminho, eles vão se afastar e não vão voltar mais a obsediar. Esses que se convencem, né, que estão agindo erradamente e querem mudar de jeito. Eles são tratados. Esse é um processo. Mas tem aqueles outros que nem entram nas casas espíritas, nem no ambiente nenhum que seja um ambiente, né, de luz. Aquilo tudo incomoda eles, eles nem entram. E ficam do lado de fora te aguardando. Como podemos fazer para resolver essa situação? Né? Primeiro é mudar nosso comportamento. Isso é o fator principal de tudo. Se o nosso sentimento de raiva, de ódio continua dentro da gente, nosso sentimento de inveja, nosso complexo de inferioridade, que é outra coisa terrível que nos leva à depressão, é o complexo de inferioridade, tá? Que nos leva à depressão, acharmos que não temos nada de bom para darmos para alguém ou fazermos alguma coisa, ok?
Então, esses sentimentos que trazemos dentro da gente, nós temos que nos livrarmos desses nossos sentimentos. Combatermos, não aquele irmão, mas combatermos as nossas atitudes, nossos pensamentos. Mudarmos nosso jeito de pensar, mudarmos nosso jeito de agir. Ok? Mas não é mudar um dia, uma hora, mas é mudar definitivamente. Nos esforçarmos para mudarmos nossas atitudes. Do contrário, meu irmão, a gente vai entrar diversas vezes nessas casas religiosas, esses irmãos serão retirados sim da nossa presença, mas outros virão, porque nós continuamos vibrando com aquela energia. Deu para vocês entenderem? Nós vemos no meio espírita muitos médios sendo obsediados, se afastam da casa espírita e acham que não conseguem lidar com aquilo, mudam de religião. Não adianta mudar de religião, ele tem que mudar seu próprio hábito. Ele sabe qual é o problema, mas por enquanto ele não quer enxergar nem admitir. Esse é um dos problemas maiores, quando nós não queremos admitir que precisamos mudar, porque geralmente queremos botar a culpa nos outros. Nós somos vítimas. No meio espírita tem muitos espíritas que falam assim: ah, eu não estou conseguindo me livrar do obsessor. Agora, tem outro aspecto muito interessante, que muitos espíritas não querem admitir, tá? Que é uma verdade muito, muito grande, muito importante, que muitas vezes nós não estamos nem sendo obsediados por espírito algum. E as coisas ruins vão nos acontecendo, e a gente vai fazendo mais besteira, e tudo dizemos que são os espíritos. E muitas vezes não tem nenhum espírito nos obsediando, sabe qual é o problema? Somos nós mesmos com o nosso pensamento negativo. E nós estudamos a doutrina espírita. Imagina se não tivéssemos estudado. Imagina. Nós estudamos que muitas vezes nós mesmos somos os nossos piores obsessores. Porque estamos sempre vibrando na energia negativa, acreditando no mal. Quando a gente vai assistir a televisão, ficamos vendo notícias desagradáveis que existem todo dia, né? Os acontecimentos ruins. Nos alimentamos dessa energia e não queremos admitir. Quais são os tipos de filme que nós gostamos de ver? De violência? Bacana. Nós gostamos de ver reportagens sobre violências, sobre os roubos, assassinatos. Ok. Essa é a nossa energia. Até nos dá prazer assistir essas coisas. Ok? Nós nos achamos vítimas, mas somos vítimas de nós mesmos. Tem uma história, que até é um conto verdadeiro, de um espírita, que ele fumava muito, ele queria parar de fumar, porque já não estava fazendo bem a saúde dele. Bem, aconselharam que ele entrasse para a doutrina espírita e fosse estudar um pouco. E ele era vidente, ele via o espírito que eu fazia, né? Ou fazia não, estimulava, porque a vontade estava nele também. Ok? Estimulava ele a fumar, ele via esse espírito. De vez em quando ele via. Aí ele começou a frequentar a casa espírita e coisa e tal, a trabalhar. Depois de mais de 2 anos, ele ainda continuava fumando. Um belo dia, ele entra no carro dele, saiu da casa espírita, entrou no carro dele, para ir para sua casa. Pegou um cigarro, acendeu. Quando ele olha para o lado, vê aquele irmão do lado dele. Ele via de vez em quando esse irmão. E ele viu esse irmão e olhou para o irmão e falou: poxa, cara, eu estou há 2 anos frequentando essa casa aqui para você, para ver se você para de me obsediar, de me fazer fumar, e você está aqui de novo, cara. Foi você que fez eu acender cigarro novamente, cara. Quando você vai parar de me obsediar? Aí o espírito vai e responde para ele: olha, rapaz, realmente você tem razão. Eu sempre estive do teu lado, porque você fuma, eu gosto, e ficava do teu lado te estimulando a fumar. Mas desde que você começou a frequentar essa casa aqui, eu entendi meu erro, aprendi. Então tem praticamente esses 2 anos que tu frequenta essa casa, que eu não te estimulo mais a fumar. Já notei o meu erro e não faço mais isso. Então você está fumando por quê? Pois bem, meus irmãos, é isso. Então a gente tem a mania, o hábito de botar tudo culpa nos espíritos. Na verdade, todos os acontecimentos ruins, nós botamos culpa em quem? Nos espíritos. Mas quando fazemos alguma coisa boa, não damos o crédito ao espírito, né?
Ou seja, nós temos muitos motivos para reclamar, mas não temos motivo para agradecer. E é o que mais acontece conosco, são auxílios que nós sequer temos conhecimento. Quando a gente encarnar, vai ver muita coisa. Eu queria alertar alguma coisa para vocês também, no sentido dessa obsessão, que tem hoje, na atualidade, se fala muito de UFO, né? De extraterrestre, dos espíritos das trevas. Ouçam meus vídeos anteriores que vocês vão entender meu ponto de vista quanto a isso. Mas tem um outro ponto de vista que eu nunca toquei aqui, toquei nesse ponto, nesse assunto, eu vou tocar para vocês agora. Nós, seres humanos, estamos, né, espíritos encarnados, né, ligados a esse corpo. Esse corpo, todo mundo já sabe, é um corpo material bruto, que não nos permite ter muitas percepções. Somos facilmente iludidos e enganados. Ok? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque os espíritos que querem se vingar da gente vão usar todos os meios que eles têm à disposição deles para nos fazer mal. Claro, não resta a menor dúvida. Então, como eles têm, né, mais possibilidade de nos enganar, eles nos enganam. Muitos espíritos obsessores se passam com imagens de extraterrestres, né? Dos greys que já pintaram, já disseram que os greys são baixinhos, de 1,10 m, 1,20 m de altura, esverdeados, sei lá, de olhos bugalados. Já nos pintaram os reptilianos. Então a mente humana, nós, aqueles que assistimos a essas notícias, vemos, ouvimos, a gente é uma esponja. Você pode absorver essas informações e acreditar como verdade. Pode ser que seja verdade. Pode ser que exista o reptiliano nesse formato que eles botam igual os dinossauros, sei lá, igual o lagarto. Os greys daquele formato baixinho, de olhos bugalados. Tudo bem se você acredita nisso. Agora, não pode ser também que seja um espírito querendo se passar por esses tipos de extraterrestres para te enganar, para te causar mais impacto, uma vez que você é uma pessoa que se impressiona com qualquer coisa, que acredita em qualquer coisa, principalmente naquilo que você desconhece, porque o ser humano é assim. Tem um hábito de adorar o maravilhoso. Aquilo que ele desconhece, ele tem um pavor e ao mesmo tempo um prazer, uma coisa estranha que ocorre conosco. Quem pode admitir, né, que em desdobramento nós estivemos realmente com Grey, com reptiliano? Será que não são espíritos remodelando seu perispírito para nos enganar, para nos fazer mais facilmente reféns deles, acreditando que estamos sendo, de certa forma, né, seguidos, perseguidos por eles? Que eles estão aqui para ferrar com a gente? Amigos, uma coisa é certa. Se vocês acreditam em Deus, eu acredito. Eu acredito na justiça. Então saia desse papel de vítima. Tá? Se você acha que os irmãos estão te fazendo mal, os espíritos, e sejam eles quem forem, das trevas, ou sei lá de onde for, mude seu hábito, seu jeito de viver. Faça o bem. Não guarde raiva nem rancor. Não acredite naquilo que você não está vendo. Duvide sim, mesmo daquilo que nós vemos. Será que o espírito... Nós sabemos disso, a doutrina espírita é rica. Sabe que nós espíritos podemos modelar nossa imagem de acordo com aquilo que nós quisermos. Dá para vocês entenderem isso? Você acha que se eu desencarnar, sair desse corpo, na pátria espiritual, vou manter a imagem que eu tenho atual? Se eu quiser. Aí sim eu vou manter essa imagem. Mas se eu não quiser, eu modifico ela, boto a imagem que eu quiser. Consegue vocês me entenderem? Agora também, não estou aqui estimulando a negar tudo, mas tem essa compreensão da possibilidade. Se existe uma possibilidade, meu amigo, então a certeza de que seja grey ou reptiliano é quase impossível, ok? Principalmente quando se fala em desdobramento. O que é desdobramento? Você vai nesses ambientes em espírito. Agora, se você estiver em vigília acordado, com os olhos bem abertos, acordado, e mesmo que você veja, duvide, porque ele pode botar a imagem que ele quiser na tua frente. Ok? Eu tinha um amigo, um conhecido meu, um colega,
há muitos anos atrás, tá? Tem mais de 30 anos. Ele tinha um problema sério. Naquela época eu não frequentava espiritismo, embora eu soubesse de muita coisa sem estudar, ok? Porque isso é coisa que a gente já traz de uma vida passada, claro. Embora eu não frequentasse, mas acreditava, né, em muitas coisas. Ele tinha mania de perseguição, sabe? Uma vez ele veio falar comigo, a primeira vez que ele relatou isso para mim, falou que tinha que confiar uma coisa a mim, mas que eu não debochasse dele, nem achasse que ele estava maluco. Eu perguntei para ele, o nome dele não, né? Josué. Eu falei, fala Josué, o que é? Não, porque todo mundo fica me perseguindo. Eu falei, como assim? Não estou entendendo. Não, porque eu tenho umas ideias, e as pessoas sabem que eu tenho essas ideias, e estão me perseguindo. Eu sou perseguido por pessoas do FBI, dos Estados Unidos, do mundo todo. Tem sempre alguém me perseguindo. Aí eu falei para ele, cara, eu não acredito nisso. Aí ele falou, vai me debochar de mim? Vai me chamar de maluco também? Aí eu fiquei pensando, ele frequentava a igreja crente, e naquela época eles eram muito radicais. Se falar de espírito para ele, você mexia com capeta, com Satanás. Essa era a imagem que eles tinham naquela época. Hoje não, nem tanto, mas era assim. Eu falei, não, só estou perguntando como, você já viu? Ele, não, eles ficam me perseguindo. Aonde eu vou para casa, vou trabalhar e ficam atrás de mim. Eu já estou cansado desses caras. Eu não sei mais o que eu faço, cara. Como é? Você pode me ajudar? Poxa, eu sabendo que ele era crente, eu não podia nem ajudar ele. Embora eu tivesse alguma resposta. Porque ele tinha mania de perseguição. Por quê? Ele inventou isso? Ele era maluco? Não, ele não era maluco. Ele inventou? Não, ele não inventou. Com toda certeza ele estava sendo perseguido por algum espírito ou espíritos, né? Que estavam cobrando dele alguma coisa de uma vida passada. Mas só ele via, só ele sentia. Mas ninguém podia ver nem sentir. Eu sabia disso. Como é que eu ia sentir uma coisa que não está me atingindo, não é direcionada a mim? Ele vai sentir isso. E como é que ele poderia se livrar disso? Só ele poderia se livrar disso, né? Mudando o seu jeito de pensar, de agir, cuidar da parte espiritual. Mas como ele poderia cuidar da parte espiritual se ele não acreditava em espíritos? Vocês estão vendo a dificuldade das coisas? Pois bem, quantas pessoas passam por isso? São classificadas como malucos, são doidos, não estou vendo ninguém. Está ali o cara, ali aquele cara, o cara não está nem olhando para ele. A gente olha, a pessoa não está olhando para ele. Também está olhando para mim. A pessoa não está olhando para ele. Mas tem um espírito ali olhando para ele sim. E nós não estamos vendo isso. Vocês estão entendendo? Então existe fatos de perseguição sim, claro que existe. Muitas pessoas passam por isso e são consideradas loucas. Mas como não se acredita no espiritismo, não acredita nos tratamentos, não acredita que só podemos modificar isso mudando nossos hábitos, nosso jeito, mudar a nossa sintonia, ok? Então isso é um fato, ele mesmo se entregava nessa situação. Então, e tem o fato de você estar com a tua carga negativa, achar tudo que é obsessor. Tudo que acontece de ruim é obsessor. Não, nós nos auto-obsediamos. Ok? Acredite, meu irmão, que você não é vítima de nada. Enquanto você se achar vítima, tudo vai te acontecer. Entenda que mesmo as coisas desagradáveis que te acontecerem é para o teu bem. Sabe? A resignação é a compreensão. Não é aceitação. Aceitação é não fazer nada. É diferente. Agora, você compreender a resignação. Não é ficar desesperado. É pedir a Deus força para superar aquilo. Ver onde você precisa mudar em você. Ok? Porque expulsar o obsessor como era pintado antigamente, aquilo ali é desumano. Aquelas atitudes, sai capeta, vai, abandona esse corpo, sai daqui, eu estou te mandando em nome de Deus. E ali não tem caridade nenhuma. Você está dando tapa em quem te deu tapa. Por isso a doutrina espírita, ela é bem clara nesse sentido. Nós devemos o quê? Primeiro, fato, entendemos que nós somos os causadores disso tudo, da atração de tudo. É só você mudar a tua vibração. Se nós estivermos sendo obsediados de fato por algum espírito, né? Se nós mudarmos nosso comportamento para melhor, começarmos a fazer nossas preces, orações, ajudarmos a quem pudermos ajudar de coração, mudar nosso pensamento, né? De raiva, de ódio, de vingança, depressivo,
negativismo, vitimismo, deixarmos de nos sentirmos vítima, nosso padrão melhora. E esses irmãos, como estão num padrão vibratório abaixo, passam a não conseguir nos encontrar mais. Deu para vocês entenderem? E não vão vibrar na mesma frequência e não conseguem nos ver. Então, como é que você vai fazer isso? É mudando sua atitude. E aqueles que conseguem ver que você está mudando para melhor, acabam também entendendo e se mudando para melhor. Isso é libertação, não é libertação tua, não. É a libertação dele também, da compreensão, da falta de necessidade que está te promovendo, de sofrer. Não tem necessidade nenhuma. Ele não vai ganhar nada com isso. Muito pelo contrário, vai perder mais do que você. Sabe? A dona Isabel Salomão falou uma coisa que eu lembro muito bem até hoje. Né? Não esqueço jamais, numa das palestras dela. Que sabe, você, quando você perdoa alguém que te fez algum mal, agradeça por aquele irmão ter vindo te fazer um mal, que você se eleva. É através do teu perdão que você se eleva moralmente. Não lamente aquele que te fez o mal. Compreenda. Isso essa aceitação por acaso, né? É acomodação? Não. Essa aceitação é a compreensão. Que se alguém te cobra alguma coisa, é porque você deve. Ora, bolas. Então, entenda isso. E que se você deve, você tem que se arregaçar suas mangas e fazer, vamos lá, estou devendo, o que eu posso fazer para reparar? É obrigação de todos. Não precisa o obsessor vir atrás da gente, vem atrás da gente, porque a gente não quer, né, reparar os erros. Esse é o fator principal. Começa por aí. Agora, quando você se propõe a reparar os erros, né, as coisas mudam para você e para os outros. Então a dona Isabel Salomão falava muito isso, fala nas palestras dela. Olha, agradeça se alguém vir te fazer o mal, que é a oportunidade que você está tendo, né, de compreender, de perdoar e se elevar moralmente, espiritualmente. Aumenta a tua luz. Em vez de lamentarmos, nós temos que agradecer. Deu para entender? Entendo a diferença muito grande que existe entre ser humilde, aceitar, apanhar toda hora, do que você compreender toda a situação que te envolve. Ok? Então, meus irmãos, fica aqui o recado de hoje para vocês de obsessão. Cuide de vocês. Esse irmão que estiver do teu lado vai ser cuidado junto contigo. Quando você muda teu hábito para melhor, tuas atitudes, teus pensamentos, tu muda a tua energia para melhor, esse irmão só tem duas opções. Ou fica contigo mudando também a dele para melhor, ou se afasta de você. Sabe? Ele é teu irmão, cara. Alguma coisa houve no passado entre vocês. Dá para entender isso? Acho que dá. Ok? Então, meus irmãos, é como eu falei. Esse irmão, eu contei a história do cigarro, do cara que fumava. Esse irmão continuava com aquele, né, encarnado fumante, mas não para obsediar, mas se para continuar indo para aquela casa espírita e continuar aprendendo. Vocês estão vendo quanto é importante tudo isso? Então, meus irmãos, fica aqui. O nosso tema de hoje, eu falei sobre obsessão, sobre que muitos espíritos se passam por extraterrestres para nos enganar, né? E mesmo que você esteja em vigília, quer dizer, acordado, não está dormindo, está vendo algo, não acredite em algo que tu vê, porque eles podem facilmente te enganar. Ok? Porque o nosso corpo material aqui limita a nossa percepção para identificar a verdade. Agora, quando você sair do teu corpo, habitar a vida espiritual, dependendo da tua compreensão, da tua evolução, né, de conhecimento, você vai facilmente identificar aqueles que fazem passar por isso ou por aquilo. Você vai identificá-los com toda certeza. E não vão poder te enganar. Ok? E tem, eu já comentei diversas vezes aqui, uma passagem muito interessante. Grava o nome desse livro, Encontro Marcado, pelo Espírito de Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Ok? E ele fala o seguinte, sobre esses maus que querem nos perseguir, né? Sejam eles espíritos ou extraterrestres. Vamos lá, a mensagem de Emmanuel. Não precisas, abre aspas, não precisas identificar os maus, pois eles serão confrontados no tempo e espaço
pelas forças coercitivas do universo e serão impedidos de continuarem com as suas investidas no tempo que Deus achar necessário. Deu para vocês entenderem? Então, meu irmão, meus amigos, foi a informação de Emmanuel, muito simples esse espírito, muito esclarecedor. É um amigo que todos nós temos, que podemos ter na nossa vida. Eu admiro muito esse espírito, que ele é muito simples, ele é muito, sabe, claro, muito brando. Eu nunca vi uma frase que ele tenha dito em qualquer livro que ofenda alguém, que desespere alguém, muito pelo contrário. É um livro que eu aconselho a todos vocês a lerem. Não é caro, é um livro pequeno, um livro fino, muito fácil de entendimento, com um ensinamento riquíssimo ali dentro, tá? Principalmente para o nosso dia a dia, ok? Então é isso, meus irmãos. Não precisamos identificar ninguém, se é extraterrestre, se é espírito, não importa. Porque eles serão confrontados no tempo que Deus achar que convém, ponto final. Isso é ter fé em Deus. É esse Deus que eu acredito. Eu não acredito nesse outro que permite que venha aqui fazer covardia com ninguém, porque seria uma injustiça. E a injustiça, né, embora alguns pensem que ela exista, ela não existe. A injustiça que pensamos é os olhos dos homens. Nós é que achamos que tal coisa seja injusto. Porém, no universo todo, existe um Criador que é justo e amoroso. Sendo assim, ele jamais permitirá qualquer tipo de injustiça em qualquer parte do universo. Ok? E nosso planeta Terra faz parte do universo, né? Então fica aqui essa dica para vocês. É aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Tá? Não estou obrigando ninguém a pensar como eu penso. Mas como eu acredito que Deus está acima de tudo e de todos, não posso acreditar que exista a injustiça. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima. Não esqueçam de dar o likezinho e se inscrever no canal. Obrigado.